Olá, meu nome é Daniel e você está no canal A Espada do Espírito. Definindo a enganação, o que é yoga, misticismo, a nova era e o ocultismo? Ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 5. A palavra imperativo é definido como um mandamento, uma ordem, uma obrigação, um dever. Aplicada ao mundo da espiritualidade e da terminologia, diremos que é imperativo que definamos nossos termos. É parte do nosso dever de cristãos com discernimento saber o que os termos espirituais significam e ficar longe daquilo que possa nos prejudicar. Deixar de fazer isto pode ser desastroso. Seitas, ocultismo e a nova era. Muitos cristãos hoje não têm ideia do que está sendo referido quando encontram certas palavras e expressões. Termos como nova era, ocultismo, seitas, espiritualidade contemplativa, yoga, também se usam ortografias yoga com I e yoga com Y, reiki, palavras da fé, confissão positiva e oração centrante são frequentemente usados nas conversações espirituais. Devido à ignorância, as pessoas sem discernimento frequentemente aderem a esses movimentos espirituais alternativos e se desviam da verdade. Ao definir termos como esses, não tentaremos depreciar os líderes de grupos ou categorizar os indivíduos como malignos, grosseiros e imorais. Estamos simplesmente definindo termos que descrevem movimentos, ensinos, grupos e indivíduos que estão envolvidos com doutrinas ou práticas que geralmente são consideradas como desvios das doutrinas do cristianismo histórico. O que é uma seita? O termo culto ou seita está baseado em uma palavra em latim relacionada com a agricultura, culto, que significa cultivo e frequentemente é usada em relação a uma estrutura religiosa ou em um sistema de crenças que tem significados singulares às suas disciplinas ou grupo. No ambiente cristão, o termo seita pode se referir a um sistema de crenças religiosas ou rituais que estão polarizados em torno dos erros de interpretação do fundador ou líder a respeito da pessoa bíblica de Jesus Cristo. Em muitos casos, dentro e fora da igreja, o termo seita tem sido usado para descrever qualquer grupo religioso que é visto como estranho ou perigoso. As pessoas também usam a palavra seita para descrever líderes religiosos ou organizações que utilizam controle abusivo, manipulador ou ilegal sobre as vidas dos seus seguidores. Geralmente, os cristãos consideram que as seitas ensinam doutrinas que não estão em conformidade com a essência histórica da fé cristã. Neste sentido, seitas e ensinos de seitas derivam de vários desvios das doutrinas essenciais do cristianismo clássico. Além disso, como mencionado anteriormente, a maioria das seitas gira em torno de uma interpretação biblicamente incorreta da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Na maioria dos casos, grupos que afirmam serem cristãos, mas que se desviaram seriamente das doutrinas centrais da fé cristã, Deus, Jesus Cristo e a salvação, devem ser reconhecidos como seitas não cristãs ou seitas pseudo-cristãs. Isto é, eles dizem que são cristãos e parecem ser cristãos, porém claramente não são cristãos, de forma alguma. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, os Mormons e a ciência cristã e etc. Teologicamente, esses não são grupos cristãos e não podem ser chamados de cristãos, pois seus ensinos antibíblicos atacam os fundamentos da fé cristã. O que é o oculto? O termo oculto vem do latim occultus, ou escondido.
A palavra oculto é geralmente usada para descrever poderes ou rituais mágicos e religiosos, misteriosos e sobrenaturais. Em toda a história, os praticantes do ocultismo tentaram obter poder e conhecimento sobrenatural longe do Deus da Bíblia. O termo culto ou ocultismo geralmente se refere às práticas espirituais e ensinos secretos da feitiçaria, do satanismo e do neopaganismo. Ele também pode se referir a diversas formas de atividade psíquica, como astrologia, sessões espíritas, leitura de mão e etc. A palavra de Deus condena enfaticamente o ocultismo em todas as suas formas. E a razão, uma vez que um praticante ocultista abra essa porta, as forças demoníacas inevitavelmente passarão por ela. Todos aqueles que se envolvem com o ocultismo, incluindo os cristãos, colocam-se em oposição hostil ao Criador do Universo. Além disso, as estatísticas revelam que os praticantes do ocultismo em todo o mundo frequentemente sofrem as consequências da ilusão, psicoses, paranoia, doenças não diagnosticáveis, imoralidade, incluindo perversões sexuais, possessão demoníaca, tendências suicidas e etc. É por uma boa razão que Deus nos diz para não termos nada a que ver com essas atividades. O que é a Nova Era? O movimento da Nova Era é um sistema de crenças que engloba milhares de crenças autônomas e frequentemente até contraditórias. Os praticantes da Nova Era normalmente utilizam métodos e técnicas ocultistas para obterem a iluminação, o equilíbrio energético e a canalização. Na verdade, a Nova Era é o antigo paganismo vestido com o traje do século XXI. O movimento de Nova Era toma emprestado sua teologia das religiões orientais panteístas. Muitas das suas práticas vêm do ocultismo ocidental do século XIX, que foi trazido para o Ocidente por líderes religiosos orientais. Fundadores de seitas, instrutores de yoga, etc. A Sociedade Teosófica, um grupo fundado no fim do século XIX, misturou religiões orientais com a magia ocidental e depois introduziu essa mistura espiritual na Europa e na América do Norte. O movimento da Nova Era, em seu contexto moderno, foi em grande parte produzido pela teosofia. O índice das seitas e religiões declara que aqueles que estão envolvidos no movimento da Nova Era geralmente aderem a uma ou mais das seguintes crenças, frequentemente em conjunto com a metodologia ocultista. Primeiro, tudo é um, a realidade inteira é parte de um todo. Segundo, tudo é Deus, e Deus está em tudo, panteísmo ou panenteísmo. Terceiro, o homem é Deus, ou uma parte de Deus. Quarto, o homem nunca morre, mas continua a viver por meio da reencarnação. E quinto, o homem pode criar a sua própria realidade e os seus valores por meio da consciência transformada ou dos estados alterados da consciência. O que é misticismo? Misticismo é um assunto vasto. Os místicos e os dicionários definem o misticismo em uma infinidade de formas. Aqui está uma definição bem básica do dicionário online, Merriam-Webster. Misticismo: a experiência da união mística ou comunhão direta com a realidade final descrita pelos místicos. A crença que o conhecimento direto de Deus, a verdade espiritual ou a realidade final podem ser atingidas por meio de experiência subjetiva, como a intuição ou compreensão. Vaga especulação: uma crença sem base sólida. Uma teoria que postula a possibilidade da aquisição direta e intuitiva de conhecimento ou poder inefáveis. Eis aqui como o Concise Dictionary of the Occult and New Age, dicionário conciso do ocultismo e da nova era, define o misticismo. Abre aspas, a visão
que a conscientização da realidade final pode ser obtida por meio de um estado elevado da percepção mental. A experiência mística é destinada a levar os participantes para além das fronteiras da realidade por meio de uma sucessão de sensações físicas, resultado na percepção da comunicação direta com seu Deus interior. O objetivo é se tornar despertado para a deidade interior, desta forma unindo-se com a força da vida universal. Compartilhando nesse objetivo comum estão a realidade maior da nova era, o Satori do Zen Budismo, o Samadhi do Yoga e o Nirvana do hinduísmo. O misticismo da nova era ganhou sua popularidade inicial durante os anos 60. Místicos orientais prometeram aos seus seguidores liberdade pessoal, satisfação espiritual e o conjunto ilimitado de capacidades inatas. Ainda hoje, os proponentes dizem aos iniciados que eles poderão alcançar estados alterados da consciência por meio da autodisciplina, das dietas, da meditação e do uso de drogas alucinógenas. Eles apresentam esses iniciados aos mestres já exaltados, que os guiarão em sua jornada rumo à iluminação. Os místicos da nova era relatam sensações de euforia, paz e unidade universal, bem como renovação das energias e uma maior apreciação das belezas do planeta. Eles asseguram que as forças da vida universal fizeram com que eles dessem um salto intuitivo na compreensão e na criatividade. Nota sobre o misticismo. Vocês devem observar que os cristãos que praticam a yoga, a oração centrante contemplativa, a visualização de Jesus, que cantam e repetem para si mesmos mantras, experimentam exatamente a mesma coisa conforme a descrição acima. Despertamento para a deidade interior. Desse modo, a união com a força vida universal. Cristãos sem discernimento estão pegando conceitos, técnicas e métodos místicos e compartilhando neste objetivo comum, sem base bíblica, de experimentar a realidade maior da nova era. O Satori do Zen Budismo, o Samadhi do Yoga e o Nirvana do hinduísmo, isso deve causar sério alarme a qualquer um que professe seguir o Jesus Cristo bíblico, porém esteja envolvido na promoção desses caminhos espirituais alternativos. O que é o Yoga? O dicionário conciso do ocultismo da nova era, escrito por Deborah Laird, descreve Yoga da seguinte forma: uma disciplina física e mental de origem hindu. O hinduísmo ensina que o eu é divino e distinto da atividade associada com o corpo, mente e a vontade. Por meio do sistema de exercícios do yoga, as pessoas podem treinar sua consciência para controlar o corpo e a mente e, desse modo, alcançar um estado mais elevado da consciência. Por meio da prática regular do yoga, as pessoas podem alcançar perfeita compreensão espiritual, tranquilidade e bem-estar, experimentando a liberdade da ignorância, do sofrimento e, por fim, alcançar o renascimento. Em seguida, esse dicionário passa a descrever a etimologia da palavra yoga. O nome yoga vem de um termo em sânscrito que significa união. Essa etimologia se encaixa com a filosofia subjacente do yoga. Os hindus afirmam que Deus é uma fonte vital de energia a partir da qual a realidade emana. As pessoas estão conectadas a essa força universal da vida e são arquétipos dela. De acordo com o ensino hindu, a situação atual da humanidade é causada por uma falta da conscientização com esse elo vital entre as pessoas e a consciência cósmica. Existem diversos tipos de yoga. Jnana Yoga refere-se tanto ao caminho da discriminação e da sabedoria, enquanto Bhakti Yoga se refere ao caminho do amor e da devoção a um Deus pessoal. Karma Yoga se refere ao caminho da ação altruísta, enquanto Hatha Yoga, que é a mais praticada no Ocidente, enfatiza as posturas e posições físicas.
Japa Yoga requer a repetição de mantras ou sons sagrados para capacitar a pessoa a se concentrar sem ser interrompidas pelas distrações externas. O Kriya Yoga habilita os devotos a canalizarem a energia cósmica para dentro de suas almas, de modo a estabelecerem uma união harmoniosa da mente, corpo e espírito, liberando poderes inatos milagrosos. Kundalini Yoga enfatiza a abertura dos centros físicos de energia chamados de chakras, supostamente localizados ao longo da coluna vertebral. Isso desperta o Kundalini, uma força cósmica que está enrolada na base da espinha. Os gurus ensinam os alunos a combinarem diversas técnicas de respiração, como os asanas, ou posturas de relaxamento. Em cada uma das posturas, os alunos precisam primeiro se colocar na posição, mantê-la por certo período de tempo e finalmente sair da posição. E agora chegamos ao ponto em que essa autora diz claramente como os ocidentais têm erroneamente considerado o yoga como meros exercícios de respiração e de relaxamento, quando na realidade a prática do yoga serve como uma porta para o misticismo e ocultismos orientais. A autora Deborah Lard diz, abre aspas, alguns no ocidente pensam incorretamente no yoga, como mero exercício respiratório e de relaxamento, para praticar o alongamento e fortalecer os músculos do corpo, estender a alinhar a coluna vertebral e melhorar a circulação cardiovascular. A prática de yoga serve como uma porta para o misticismo oriental e para o ocultismo. Certas posturas, como a posição de lótus, são praticadas para ativarem os centros da energia psíquica. Exercícios específicos de respiração são praticados para inundar a alma com a energia cósmica que flutua no ar. Um guru pode fazer os alunos olharem fixamente para um único objeto, como, por exemplo, uma vela, para desenvolverem e focarem na concentração. O guru pode então levá-los a entoar um mantra para esvaziarem suas mentes e se tornarem um com o objeto que está diante deles. O objetivo é alcançar cada vez mais estados meditativos elevados até atingir a união com a consciência cósmica. Esse estado de ser é caracterizado por um olhar vago e distante em que o devoto se torna receptivo à sabedoria esotérica da mente universal. Palavras finais. Caro ouvinte, qualquer um que promova, ensine, pratique ou endosse formas de sectarismo, misticismo, ocultismo ou nova era está seriamente enganando e está enganando os outros. Os seguintes versos bíblicos devem ser seriamente considerados pelos cristãos e não cristãos da mesma forma. Todos os que dão valor à vida humana devem evitar qualquer envolvimento com essas artes e trevas. E qual a razão? Quando a pessoa abre a porta para o reino das trevas, os demônios estão mais do que dispostos a virem para terem contato com ela. Em Deuteronômio 18, versículos de 9 a 14, Deus diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. É de sua responsabilidade e sua somente ler a Bíblia, discernir entre a verdade e o erro, e o batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, versículo 4.
1 Tessalonicenses 5, de 21 a 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Algo muito importante a lembrar é o seguinte: colocar de lado o padrão bíblico da revelação divina de modo a ter uma experiência com Deus sempre terminará em desastre espiritual. O mundo do misticismo pagão e cristão e o reino do ocultismo fazem exatamente isso. Ambos rejeitam a verdade bíblica da forma direta ou espertamente a redefinem de modo a justificar terem uma experiência direta, sem base bíblica com o divino. Isto é feito em nome da espiritualidade e de acordo com a sabedoria dos homens, não segundo a sabedoria de Deus. O mundo da enganação satânica está baseado em uma coisa só: a experiência. É importante observar que as pessoas pensam que se tem uma experiência espiritual, ela deve ter vindo da parte de Deus. Mas de qual Deus? De Jeová? O Deus da verdade? Salmos 31:5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Ou de Satanás, o Deus desse século. 2 Coríntios 4, versículos 3 a 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A essência do paganismo, do ocultismo e do misticismo é ter uma experiência espiritual direta com o divino, mas ao fazer isso, intencionalmente ou não, sacrificar a revelação divina da forma de verdade bíblica e o discernimento. Quando a verdade bíblica é rejeitada ou distorcida de modo a se encaixar na espiritualidade, engenhosamente fabricada por alguém, pode-se ter certeza que a enganação ocorrerá. É assim que Satanás trabalha. Aqui está a razão para a definição dos termos desse artigo, para livrar os cristãos de se envolverem ingenuamente ou abertamente com a espiritualidade pagã que leva às trevas espirituais e ao desespero. Mais do que nunca, antes os cristãos dos dias atuais precisam ter discernimento. Fiquemos longe do paganismo, do ocultismo, do misticismo e da espiritualidade da nova era, que estão agora prevalecendo no mundo atual. Encerro aqui mais um vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative os sinos das notificações. Muito obrigado e Deus abençoe.